Davi, um nome que atravessou séculos e ainda carrega poder. Antes de ser rei, ele era apenas um garoto no campo, cuidando de ovelhas e tocando harpa enquanto ninguém ouvia. Ruivo, de olhos vivos e coração sensível, ele parecia insignificante aos olhos dos homens, mas era o escolhido de Deus. Enquanto todos o ignoravam, o céu o observava. Foi no silêncio do pastoreio que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, e foi ali, no anonimato, que começou a história de um rei. A jornada de Davi nos mostra que os grandes propósitos de Deus quase sempre começam longe dos holofotes. O menino que tocava a harpa para acalmar Saul se tornaria o homem que traria paz a uma nação inteira. E talvez essa história tenha tudo a ver com a sua. Porque assim como Davi, você pode estar em um tempo de espera, e Deus pode estar te preparando no secreto. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos capítulos dessa série e me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo. Quero saber até onde essa mensagem vai chegar e tenho certeza que ela vai tocar profundamente o seu coração. O sol se despedia atrás das colinas de Belém, espalhando uma luz dourada sobre o pasto. O vento soprava suave e as ovelhas pastavam em silêncio. Lá estava Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, com a harpa sobre o colo e o olhar sereno. Enquanto todos o esqueciam no campo, Deus o observava atentamente. Ninguém imaginava que o menino simples, sujo de terra e cheirando ovelha, estava sendo preparado para se tornar rei. O anonimato do campo era o lugar onde o invisível começava a ser visto. Na casa de Jessé, o profeta Samuel observava atentamente cada filho que se apresentava. Um a um, os irmãos de Davi passavam diante dele, fortes, imponentes, com postura de guerreiros. Mas algo dentro do profeta não se movia. Então Deus falou ao seu coração. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Essas palavras ecoaram como uma revelação. Samuel compreendeu que a escolha de Deus não seguia os padrões humanos. Faltava alguém, o esquecido do campo, o que ninguém havia chamado. Mensageiros correram até o pasto. Davi, surpreso, largou o cajado e seguiu até a casa. Quando entrou, o ambiente silenciou. O profeta o observou, e naquele instante, o Espírito de Deus confirmou o que ninguém esperava. O azeite escorreu sobre sua cabeça, consagrando-o como o novo rei de Israel. Nenhum aplauso foi dado, nenhuma trombeta tocou, mas o céu inteiro celebrou o que os homens não compreenderam. O invisível fora visto. Mesmo após a unção, Davi voltou ao campo. Continuou cuidando das ovelhas, cantando ao som da harpa, observando as estrelas e aprendendo com o silêncio. A unção não o levou ao trono, o manteve no mesmo lugar, só que com um novo propósito. Era como se Deus dissesse: "Eu te chamei, mas ainda estou te treinando." O campo que parecia comum tornou-se o cenário de um preparo divino. Cada dia entre as ovelhas era um ensaio para governar um povo. Enquanto o mundo dormia, o jovem pastor olhava para o céu e sussurrava canções que só Deus ouvia. O vento levava sua voz pelas colinas, e o coração do Senhor se alegrava. Ninguém via, mas o invisível acontecia. O que Davi não sabia é que aquele mesmo campo o conduziria ao palácio. O mesmo som da harpa que embalava o rebanho, em breve acalmaria um rei perturbado. O que nascia no anonimato estava prestes a ecoar diante de toda uma nação. O azeite ainda escorria pelos fios ruivos de Davi quando ele voltou ao campo. O som das ovelhas o recebeu como se nada tivesse mudado, mas dentro dele, algo já não era o mesmo. O Espírito do Senhor havia vindo sobre ele com poder, e aquele toque divino era o início de um novo tempo. A unção não o tirou do campo, apenas deu novo sentido ao lugar onde estava. Deus o marcara, mas o deixara onde a fidelidade seria provada. Davi não correu para contar a ninguém. Não procurou trono, nem buscou honras. Simplesmente voltou ao seu ofício, com o mesmo cajado e a mesma harpa, mas com o coração inflamado de propósito. Enquanto outros esperariam reconhecimento, ele escolheu servir em silêncio. Era como se compreendesse que o Espírito vem antes da promoção e que o caminho da grandeza passa pela constância.
O verdadeiro poder não está em subir rápido, mas em permanecer firme quando ninguém aplaude. O tempo que muitos chamariam de espera para Davi era treinamento. A força que derrotaria Golias mais tarde estava sendo construída ali, entre montes e rebanhos. Cada manhã no campo era uma lição de liderança, cada noite estrelada um encontro com Deus. O Espírito o guiava a transformar o comum em sagrado. Foi nesse anonimato que ele aprendeu que a unção não busca palco, busca propósito. O trono é apenas consequência do coração moldado no serviço. Havia uma serenidade em Davi que o diferenciava. Enquanto os homens buscavam títulos, ele buscava a presença. Enquanto outros competiam por visibilidade, ele se aprofundava na obediência. A unção não é uma coroa, é uma responsabilidade. Não muda o ambiente ao redor, muda quem a carrega. O Espírito de Deus não o levou imediatamente ao palácio, mas começou a fazer dele o tipo de homem que um palácio precisaria. E assim, Davi seguia tocando sua harpa, guardando o rebanho e cantando canções que só o céu ouvia. O azeite já havia secado, mas a presença continuava viva. Deus o havia ungido, mas o mundo ainda não sabia. O campo se tornara um altar de espera, e o coração dele um trono invisível. E enquanto o tempo passava, o espírito que repousava sobre o jovem pastor preparava o próximo capítulo, aquele em que o pastoreio se transformaria em escola de liderança. O campo se tornara mais do que um lugar de trabalho. Era agora uma escola silenciosa, onde Deus ensinava lições que nenhum mestre humano poderia dar. Davi caminhava entre o rebanho com passos firmes, atento a cada som, a cada movimento das ovelhas. Ali, ele aprendia sobre cuidado, paciência e responsabilidade. Nenhum rebanho era grande demais, nem tarefa pequena demais. Tudo era parte do mesmo treinamento: ser fiel no pouco para ser digno do muito. Enquanto outros aprendiam sobre liderança em palácios, Davi aprendia entre pedras e espinhos. Quando uma ovelha se perdia, ele deixava todas as outras para ir atrás dela. Na solidão do campo, entendia o que significava ter compaixão, não apenas por animais, mas por vidas que precisavam ser guiadas. Era ali que nasceu o pastor que, mais tarde, guiaria uma nação com o mesmo zelo com que guardava cada ovelha do seu pai. O som da harpa acompanhava o balido das ovelhas. Entre uma melodia e outra, Davi orava, falava com Deus e recebia direção. A música se tornava parte do seu aprendizado. Ela o ensinava a ouvir. E quem aprende a ouvir o som do céu no campo, saberá reconhecer a voz de Deus no trono. Foi assim que ele descobriu que o verdadeiro líder é aquele que serve primeiro, aquele que aprende a se abaixar antes de ser levantado. O pastoreio moldava o coração de Davi, como o fogo molda o ouro. Cada desafio no campo o tornava mais forte, mas também mais sensível. Quando o perigo surgia, ele não fugia, enfrentava o urso e o leão com as próprias mãos. A coragem não era fruto de impulso, mas de convicção. Ele não lutava por glória, mas por amor. E esse amor puro e simples era o que o tornaria um rei diferente de todos os outros. O campo era pequeno, mas o aprendizado era imenso. O que parecia rotina escondia um propósito eterno. A escola do pastoreio não entregava diplomas, mas forjava caráter. E quando o sol se punha e o jovem Davi olhava para o horizonte, ele não sabia. Mas cada dia de fidelidade o aproximava do destino. O campo o ensinava a reinar, mesmo antes de vestir a coroa, e o próximo passo o levaria a descobrir o poder que o louvor tem em meio às batalhas invisíveis. O palácio de Saul havia se tornado um lugar de tormento. Um espírito maligno o inquietava, e nem mesmo os conselheiros sabiam o que fazer. O silêncio pesado tomava conta das noites, até que alguém se lembrou de um jovem pastor que tocava a harpa com doçura e poder. Trouxeram Davi. Ele entrou com humildade, levando nas mãos o mesmo instrumento que embalava as ovelhas. Ninguém imaginava que aquela harpa simples seria a chave para acalmar um rei. Quando os dedos de Davi tocaram as cordas, algo invisível aconteceu. As notas se espalharam pelo salão como um vento leve, e o mal começou a recuar. O Espírito do Senhor enchia o ambiente, e a alma de Saul encontrava descanso. Não era apenas música, era ministério.
Cada som carregava presença e cada acorde quebrava correntes espirituais. O que Davi havia aprendido sozinho no campo agora se manifestava diante do trono. As melodias de Davi não eram ensaiadas, eram guiadas. Ele não tocava para impressionar, mas para adorar. O poder não estava nas mãos, mas na entrega. Cada nota era uma oração, cada melodia uma arma invisível contra o caos. E é assim que o louvor verdadeiro opera. Ele não apenas toca os ouvidos, toca o espírito. O jovem pastor havia se tornado um guerreiro, mas sua espada era feita de som. Enquanto Saul se acalmava, Davi permanecia em silêncio, tocando com serenidade. Não pedia nada, não exigia reconhecimento. Apenas deixava o espírito agir através dele. O palácio se enchia de paz, e até as sombras pareciam se dissipar. A harpa se tornava ponte entre o humano e o divino, entre o trono terreno e o trono celestial. O que nascia no campo agora transformava um reino inteiro. E quando as últimas notas silenciavam, Davi voltava ao seu lugar, com a mesma simplicidade de sempre. Nenhum título havia sido dado a ele, mas algo maior estava sendo construído. O louvor se tornara sua linguagem, e o Espírito Santo seu maestro. Aquele que tocava para o rei estava aprendendo a tocar para o Rei dos Reis. E seria essa mesma sensibilidade espiritual que o prepararia para servir, mesmo diante da autoridade mais difícil. O jovem Davi agora caminhava pelos corredores do palácio. As paredes altas, cobertas de tapeçarias, contrastavam com a simplicidade do campo de Belém. O som de sua harpa ecoava suavemente, trazendo paz ao coração de um rei inquieto. Saul observava em silêncio, sem saber que aquele menino pastor havia sido escolhido por Deus para substituí-lo. E Davi, mesmo sabendo disso, servia com lealdade e respeito. O trono não o corrompeu antes de tempo, porque o seu coração permanecia de servo. Servir a um rei rejeitado por Deus não era fácil. Havia ciúmes, olhares duros, palavras frias, mas Davi não retribuía com amargura, retribuía com música e mansidão. Ele compreendia algo que poucos entendem. Quando Deus nos coloca sobre uma autoridade difícil, é porque está forjando algo dentro de nós. A verdadeira humildade não é se calar por medo, mas agir com sabedoria e graça. Davi aprendeu a obedecer mesmo quando poderia se rebelar. Está escrito no livro dos Provérbios: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Essas palavras refletiam a postura de Davi. Ele preferia ser servo no palácio do que rei antes do tempo. Sua grandeza estava em reconhecer que a autoridade é uma escola divina. Deus o treinava para reinar, não apenas sobre pessoas, mas sobre suas próprias emoções. A paciência, moldada entre a harpa e o trono, o tornava mais forte que qualquer espada. Mesmo em meio à rejeição de Saul, Davi permanecia fiel. Tocava quando mandavam tocar, esperava quando mandavam esperar. Ele sabia que a promoção não vinha do homem, mas de Deus. A graça que o sustentava no anonimato agora o sustentava diante da tensão. Cada vez que sua música acalmava o rei, o céu testemunhava o coração de um homem que sabia servir antes de ser servido. Essa é a marca dos escolhidos, suportar o processo com amor. Há momentos em que Deus nos coloca sobre líderes ou situações que parecem injustas, e nossa vontade é fugir, mas é nesse terreno de desconforto que Ele prova a fidelidade. Servir com o coração certo é permanecer íntegro quando ninguém agradece, continuar fazendo o bem mesmo quando não há retorno. Assim como Davi, somos chamados a servir com graça, porque o trono pertence aos que primeiro aprendem a ser fiéis no serviço. E é nesse exercício de humildade que nasce a verdadeira realeza interior. As noites eram longas e as estrelas pareciam vigiar em silêncio o jovem Davi. Enquanto muitos buscavam poder, ele buscava a presença de Deus. Enquanto outros se preocupavam com fama, ele se preocupava em agradar ao Senhor. Aquele coração simples e sincero chamava a atenção do Criador. Foi por isso que Deus disse a Saul: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Nenhum título, nenhuma aparência, apenas um coração sensível era o que realmente importava. Davi não era perfeito, mas era verdadeiro.
Quando errava, se quebrantava. Quando caía, voltava ao altar. Ele compreendia que a grandeza não estava em nunca falhar, mas em reconhecer a própria fraqueza diante de Deus. O arrependimento o mantinha perto e a humildade o tornava forte. O coração que agrada a Deus não é o que se defende, mas o que se entrega. E foi essa entrega que o manteve de pé em meio às batalhas e tentações. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essas palavras, nascidas do arrependimento de Davi, revelam o segredo da comunhão com Deus. Ele não pedia poder, nem vitória, pedia pureza. O verdadeiro adorador entende que o coração é o altar onde Deus habita. E quando esse altar é sincero, até as falhas se transformam em caminho de restauração. Deus não busca perfeição, busca sensibilidade. Ele não se agrada de força aparente, mas de um espírito disposto. Foi o coração sensível de Davi que o suportou a inveja de Saul, as perdas, as injustiças e os próprios erros. Quando muitos endurecem, Davi se quebrantava. Quando muitos se afastam, ele se aproximava. O segredo de sua força era a dependência. Ele sabia que, sem Deus, o rei nada mais era que um pastor sem rebanho. E talvez seja isso que o Senhor ainda procure hoje. Corações que ouvem, que choram, que se arrependem e continuam amando. Davi nos ensina que a verdadeira santidade não está em nunca se sujar, mas em saber onde se lavar. Que cada um possa pedir ao Senhor o mesmo que ele pediu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pois é nesse tipo de coração que o olhar de Deus repousa, e é por meio dele que o céu continua escolhendo os improváveis. O campo ainda era o cenário, mas algo havia mudado dentro de Davi. Agora, cada amanhecer trazia o peso do chamado e o mistério da preparação. Enquanto todos viam apenas um jovem cuidando de ovelhas, Deus via um guerreiro sendo moldado em silêncio. O vento que soprava sobre as colinas parecia sussurrar promessas, e o som da harpa se misturava às orações que só o céu ouvia. Nenhum olhar humano o acompanhava, mas os olhos de Deus nunca o deixavam só. As batalhas mais importantes da vida de Davi aconteceram longe dos aplausos. Foi ali, no campo, que ele enfrentou o urso e o leão com as próprias mãos. Não havia testemunhas, nem exércitos, apenas fé e coragem. Cada vitória escondida fortalecia sua confiança no Deus que o via. Quando mais tarde se encontrasse diante de Golias, ele não estaria improvisando, estaria apenas repetindo o que já havia aprendido no secreto: confiar em Deus mais do que em si mesmo. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O mesmo princípio se aplicava a Davi. Deus o treinava em particular para manifestá-lo em público. Cada luta oculta, cada oração solitária e cada lágrima silenciosa eram sementes lançadas para o futuro. O palco de Davi não era o campo de batalha, era o lugar secreto da comunhão. A grandeza de Davi não começou diante do gigante, mas diante do invisível. Antes de vencer Golias, ele aprendeu a vencer o medo, a solidão e o esquecimento. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ele buscava intimidade com Deus. E o Senhor o recompensou, porque quem é aprovado no secreto jamais será envergonhado em público. O que é forjado na intimidade com Deus não pode ser destruído pelas circunstâncias. Todos nós temos nossos campos e nossos ursos, momentos em que ninguém vê, mas Deus observa atentamente. Talvez o seu campo seja um tempo de espera, um desafio familiar, uma enfermidade ou uma tarefa que parece pequena. Mas é nesse lugar que Deus prepara os corações que Ele usará para grandes propósitos. As vitórias secretas precedem as conquistas públicas. Por isso, quando o gigante aparecer, lembre-se,
Você já foi treinado no invisível, e o Deus do secreto será o mesmo Deus da sua vitória. Os dias se transformaram em anos, e Davi continuava esperando. A promessa havia sido feita, o óleo já havia sido derramado sobre sua cabeça, mas o trono ainda não era seu. Enquanto muitos teriam desistido, ele escolheu permanecer. O mesmo Deus que o ungiu no campo agora o ensinava a esperar. Cada amanhecer sem resposta era uma lição silenciosa. O tempo de Deus não se mede por pressa, mas por propósito. A espera de Davi não foi passiva, foi obediência em movimento. Ele continuava servindo, lutando, compondo, adorando. Aprendeu que a paciência não é falta de ação, é fé em maturação. O tempo não o endureceu, o lapidou. Cada estação de atraso era, na verdade, uma estação de aperfeiçoamento. Davi entendeu que não estava sendo esquecido, estava sendo preparado para o momento certo de ser lembrado. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. Essas palavras, entoadas por Davi, não eram poesia vazia, eram declarações de fé. A cada canção, ele lembrava sua alma de quem realmente comandava a batalha. A música o ancorava quando as emoções queriam naufragar. Era mais do que consolo, era resistência espiritual. O segredo de Davi estava em transformar o desespero em devoção. Ele não esperava o fim da guerra para cantar, ele cantava no meio dela. A harpa era um instrumento, mas o poder vinha do Espírito. Quando o coração se une à presença de Deus, até o som se torna profecia. E foi assim que Davi venceu muitas batalhas. Antes de empunhar a espada, ele empunhava o louvor. Talvez hoje o campo de guerra não tenha lanças, mas tenha preocupações, ansiedade, medo. E ainda assim, a arma continua a mesma: adorar. Cantar quando não há motivos é um ato de fé. Louvar quando o coração está ferido é uma forma de cura. A música é o idioma da alma que não desiste. Quando você levanta sua canção, o céu responde. E é nesse encontro invisível entre notas e fé que a vitória começa a soar mesmo antes de se ver. O tempo havia passado, e o jovem pastor agora era um guerreiro admirado. As canções sobre suas vitórias ecoavam por todo Israel. Mas Davi não deixou a fama ocupar o trono que pertencia a Deus. Ele sabia que a força que o acompanhava não vinha da espada, mas da presença. Cada conquista o lembrava de um princípio eterno. A verdadeira grandeza nasce da dependência. O Senhor estava com ele, e isso bastava. Enquanto Saul se perdia em sua própria inveja, Davi permanecia centrado. Não lutava por posições nem por poder, lutava para manter o coração no lugar certo. A humildade o mantinha firme, onde o orgulho destruiria outros. Ele aprendeu que o sucesso sem submissão é apenas ruído, e que a verdadeira vitória é continuar temente a Deus quando todos o aplaudem. Davi entendia que a glória humana é passageira, mas a presença divina é eterna. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 138, versículo 6, porque o Senhor é excelso e atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Essas palavras, nascidas da experiência, revelam o coração de Davi. Ele conhecia a dor do anonimato e o peso do trono, e em ambos escolheu depender de Deus. A humildade não o rebaixava, o fortalecia. Foi sua dependência que manteve viva a chama da graça em meio às pressões do reinado. Mesmo coroado, Davi continuava a orar como pastor. A harpa nunca deixou de tocar, apenas mudou o cenário. Ele liderava exércitos, mas ainda se ajoelhava diante do mesmo Deus que o encontrou no campo. A dependência o impedia de se perder no poder. Ele sabia que reinar não era dominar, era servir. E é por isso que, séculos depois, Davi ainda é lembrado não apenas como rei, mas como um homem segundo o coração de Deus.
Há momentos em que a vida nos eleva, e o perigo maior não é a queda, mas o esquecimento de quem nos levantou. Davi nos ensina que permanecer pequeno diante de Deus é o segredo para permanecer grande diante dos homens. A verdadeira nobreza está em reconhecer que tudo vem dele e para ele. Quando o sucesso chegar, não se esqueça de ajoelhar, porque a presença de Deus é o maior troféu que alguém pode carregar, e a humildade é o cetro invisível dos que foram realmente escolhidos. A vida de Davi é um lembrete poderoso de que o verdadeiro crescimento espiritual começa no anonimato, floresce na obediência e se sustenta na adoração. Antes de ser rei, ele foi pastor. Antes de empunhar uma espada, segurou uma harpa. Antes de liderar exércitos, aprendeu a ouvir a voz de Deus no campo. O que parecia simples aos olhos dos homens era, na verdade, o cenário onde o céu preparava um coração segundo o coração de Deus. Deus viu em Davi o que ninguém mais via: um coração disposto, sensível e fiel. Enquanto os olhos humanos buscavam aparência, o Senhor via a essência. E Ele continua vendo assim até hoje. Escolhe os improváveis, unge os esquecidos, exalta os humildes. A história de Davi nos mostra que o lugar da espera pode ser o mesmo lugar da unção, e que o trono é apenas o resultado da fidelidade no campo. Davi aprendeu que a verdadeira força não vem do poder, mas da presença. Que o som da harpa pode calar gigantes, e o silêncio do deserto é muitas vezes o som do treinamento divino. O Espírito que o ungiu não veio para dar fama, mas firmeza. A sua jornada foi marcada por uma verdade simples: a grandeza nasce quando o coração continua sensível, mesmo em meio à guerra, e humilde, mesmo depois da vitória. Do pastoreio ao palácio, Davi nos ensina que Deus não procura perfeitos, procura sinceros. O arrependimento o trouxe de volta todas as vezes que o erro tentou afastá-lo. Sua vida teve quedas, mas também recomeços. E é nos recomeços que a graça de Deus se revela em sua forma mais pura. O mesmo Deus que o encontrou no campo foi o que o sustentou no trono. E é o mesmo que ainda levanta pessoas comuns para propósitos extraordinários. Deus ainda unge pastores de ovelhas para transformar reinos. Ainda chama anônimos para mudar histórias. Ainda transforma canções em armas e lágrimas em vitórias. A história de Davi é a história de todos nós, de quem foi moldado no silêncio, treinado na espera e chamado para algo muito maior. Porque no fim, o trono nunca foi o destino, foi apenas o palco onde o coração de Deus se revelou através de um homem. Se esta mensagem falou com você, se inscreva no canal. Assim você continua aprendendo e crescendo na fé comigo. E não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele vai te ajudar a dar o próximo passo nessa jornada espiritual e entender ainda mais sobre o propósito de Deus para a sua vida.